Olá, eu sou o Gustavo, aluno da Uniredentor, do curso de Engenharia Mecânica com a matrícula 1304550. E hoje nós estaremos falando um pouco sobre a matéria de gestão da manutenção, onde esse trabalho ele foi proposto uma leitura de um texto que é referente a um trabalho feito para a implementação da gestão da manutenção na empresa de transporte de minério de ferro. Então, essa empresa ela quer fazer a manutenção centrada na confiabilidade. Então, esse trabalho foi desenvolvido através das coletas de dados nessa empresa. Foi focado também nas falhas que eram ocorridas nas frotas de vagão e basicamente foi isso. Esse trabalho se resume nessa migração de manutenção, que eles utilizavam a manutenção manutenção preventiva, e eles estão implantando essa manutenção centrada na confiabilidade. E isso se diz, por sinal, um plano de manutenção mais eficiente, né? Então, bastante interessante esse tema aí. Vou abrir aqui o arquivo. Beleza. Então, a manutenção é um termo usado para abordar a forma pela qual as organizações tentam evitar as falhas ao cuidar dos seus equipamentos. É uma parte importante da maioria das atividades de produção, especialmente naquelas cujas instalações físicas têm papel fundamental na produção de seus bens e serviços. Beleza? A manutenção, basicamente, é a conservação de instrumentos e ferramentas. E isso é observado desde os primórdios da civilização, mas foi efetivamente mais utilizado, né? Depois das primeiras máquinas têxteis, as primeiras máquinas a vapor, entendeu? E foi aí que começou essa ideia de manutenção. Portanto, a gente pode até considerar 3 gerações em relação ao crescimento da expectativa de manutenção. Nós temos a primeira geração, que faz o conserto após a avaria, após a quebra, que vai de 1940 até 1950. Nós temos a segunda geração de manutenção, né? Então, ela prevê a maior disponibilidade de máquina, maior vida útil dos equipamentos, diminuir os custos. Essa segunda geração foi de 1960 a 1970. Nós temos também a terceira geração, que prevê maior disponibilidade e confiabilidade das máquinas, maior segurança dessas máquinas, né, para os operadores. Ela prevê uma melhor qualidade dos produtos, né? Ela elimina ou quase ausenta os danos ao meio ambiente, né? Essa manutenção também, essa da terceira geração, é muito focada nisso aí também, evitar os danos ao meio ambiente. Ela melhora a vida útil dos equipamentos, os equipamentos duram mais, e com isso tudo diminui o custo. Essa manutenção da terceira geração, né, foi imposto mais ou menos de 1800 até os anos 2000. E nós podemos citar os tipos de manutenções, que são a manutenção reativa, também conhecida como corretiva, a manutenção preventiva, temos a manutenção preditiva, a manutenção proativa, a manutenção produtiva e a manutenção detectiva, certo? Então, a manutenção corretiva, como o nome já diz, é quando você conserta algo que está quebrado. Quebrou, você vai e conserta, beleza? Tipo assim, você tem uma máquina e você só dá manutenção quando ela estraga, certo? Só que isso pode custar caro, porque pode ser que essa máquina quebre no momento que você mais precisa dela. Então, não é assim simplesmente só esperar estragar para arrumar, né?
temos a manutenção preventiva, que ela prevê uma intervenção técnica na máquina, ou seja, ela prevê a manutenção, ela predetermina essa manutenção para fazer essa troca de itens, né, avaliação, ou seja, ela acontece antes que o equipamento falhe, essa manutenção, a manutenção preventiva, né? Aí temos também a manutenção preditiva, que é uma manutenção que é uma forma mais apurada de apurar, a forma mais apurada de programar as intervenções da máquina, entendeu? Ela faz uma análise mais a fundo da máquina, ela faz sensoriamento, ela tem um acompanhamento nessa máquina, né? E ela evita que faça reparos em excesso, um rolamento. Na manutenção preventiva, toda vez tinha que desmontar e lubrificar esse rolamento. Talvez na preditiva, você tem um acompanhamento da temperatura desse rolamento, você sabe quando vai parar, quando vai ser necessário parar. Então, você acaba diminuindo o custo na manutenção, né? E a manutenção preditiva, ela tem 8 metas, que é determinar o melhor período da manutenção, através de sensoriamento, por exemplo. Ela reduz o volume de trabalho de manutenção preventiva, então ela reduz um pouco o trabalho, porque ela é mais eficaz, né, a manutenção preditiva. Evita avarias abruptas e reduz o trabalho de manutenção não planejada. Então, a manutenção preditiva, claro que a máquina quebra às vezes, né? Mas ela está um passo à frente. Ela determina o exato momento para a máquina parar, para fazer essa manutenção. Ela aumenta a vida útil das máquinas, das peças, melhora a taxa de operação eficaz do equipamento, reduz o custo de manutenção, melhora a qualidade do produto e melhora o nível de precisão de manutenção do equipamento. Ou seja, a manutenção preditiva, ela melhora bastante a questão da manutenção em si, uma manutenção eficaz. Mas também nós temos lá a TPM, que não é a TPM que as mulheres têm, que deixam a gente louco, né? Mas é a manutenção produtiva total, TPM. E essa manutenção, ela surgiu no Japão, no período pós-Segunda Guerra, porque eles tinham lá as limitações deles, que, poxa, isso acabou a guerra, eles tinham as fábricas todas destruídas, não tinha mão de obra, não tinham matéria-prima de qualidade, e acabaram que eles adquiriram a fama de que seus produtos eram de baixa qualidade, né? Então, eles começaram a fazer essa manutenção, que é denominada TPM, que é uma relação entre todas as funções da organização da empresa, no caso da indústria em si, né? Mas ela, basicamente, ela tem uma ligação entre o pessoal da produção e o pessoal da manutenção, beleza? Porque ela incorpora, vamos pôr assim, um operador na manutenção, porque ninguém mais importante que o operador para saber qual o defeito, assim, o defeito da máquina, quando que ela está dando defeito, porque o cara está ali todo dia, sabe como que a máquina é. Por exemplo, ela produz 100 itens por hora. Poxa, a máquina do nada começou a produzir 95 itens. Alguma coisa está errada, um pouco dá uma vibração, alguma coisa. Então, foi aí que melhorou essa manutenção, no caso, a determinada TPM, que é a manutenção produtiva total, certo? Aí temos também aqui os pilares dessa manutenção, que é a produtividade, qualidade, custo, estoque, segurança e moral, certo? Aí nós temos aqui também a RCM, ou MCC, que é a manutenção centrada na confiabilidade, que é o enfoque desse trabalho, em que você quer fazer uma manutenção mais
eficaz, né? Então, essa manutenção, para ser implementada, você tem que fazer uma seleção do sistema e coleta de informações, no caso, na empresa, vai fazer a análise dos modos de falha e os efeitos dessas falhas, né? Faz a seleção de função significante, seleção de atividades aplicáveis, avaliação da efetividade das atividades, seleção das atividades aplicáveis e efeitos, e definição da periodicidade das atividades, certo? Aí temos aqui um pouco de falhas que é falado aqui, explicando um pouquinho a falha funcional, que é definida pela incapacidade de um item de desenhar uma função especificada, falha potencial, falha evidente, falha oculta, falha múltipla. Mas a gente não vamos entrar muito nesses detalhes, que não é muito o enfoque aqui do nosso trabalho, né? Então, nós temos aqui que essa empresa é uma empresa de minério de ferro, faz transporte de minério de ferro, então, literalmente, tempo é dinheiro. Então, se o vagão ficar parado, é sinal de perca de dinheiro, porque você parou a sua linha de produção, entendeu? Então, atualmente, a definição do ciclo de manutenção utilizada nessa empresa utiliza os critérios de carga transportada. Ou seja, eles calculam quanto esse vagão anda. Então, eles vão fazer essa manutenção preventiva quando chegou a quilometragem, certo? Suponhamos, ele andou 1.000 quilômetros, tem que fazer a parada para manutenção. Tendo ou não tendo defeito, eles fazem a manutenção, certo? Então, cada tipo de revisão preventiva, ela obedece um escopo específico. Assim, por exemplo, a cada 1.000 quilômetros faz uma revisão X, a cada 5.000 faz uma revisão Y, beleza? Aí nós temos aqui um escopo que tem os componentes do vagão, que é o truque, rodeiro, choque de tração, timoneira, os componentes de freio, coletor de pó. Aí, por exemplo, nos truques, nessa primeira manutenção, eles fazem só a inspeção, e já lá na última manutenção, que é mais rigorosa, eles desacoplam o vagão para fazer essa manutenção, certo? Então, acaba que essa manutenção ela é um pouco ineficaz, porque tecnicamente ela faz uma parada sem necessidade. Eles não sabem se está quebrando, se está ruim, se está bom. Eles simplesmente param para fazer a manutenção. Então, para implantar essa nova manutenção, que é a manutenção centrada na confiabilidade, né? Eles vão fazer aqui um cadastro de ativos e dos componentes, faz o cadastro de cada item lá do vagão. Eles fazem a definição dos parâmetros para analisar as falhas desses parâmetros, certo? Aí eles fazem detecta as falhas, né? Faz um mapeamento das falhas, o que pode ser feito com cada tipo de falha, né? Então, no final, no quebrar dos ovos aí, foi observado que na maneira que a empresa faz a manutenção, ou seja, nessa maneira antiga, que é a manutenção preventiva, a empresa está perdendo dinheiro. E a gente estuda isso quase todo dia, que a nossa função é melhorar a qualidade do serviço, melhorar a confiabilidade, melhorar os lucros, porque ninguém vai contratar um engenheiro para ter prejuízo, né? A gente tem que fazer acontecer para que aumente o lucro da empresa. Então, a implementação dessa manutenção centrada na confiabilidade vai reduzir as paradas, vai reduzir o desperdício de tempo numa manutenção talvez que não seja necessária. Claro que vai ter o seu gasto, vai ter o sensoriamento, vai ter
como se diz, vai ter uma visão maior do que está acontecendo. Para implementar é difícil. Se tudo que é novo é difícil. Os caras pegam da gerência só quer saber de ganhar dinheiro. Aí você vai ter que gastar um dinheiro no começo. Aí os caras falam, não, funcionou assim até hoje e vai continuar assim. Mas se, com os dados observados aqui, se a empresa não fizer essa migração de manutenção para essa MCC, eles vão acabar literalmente saindo do mercado, não vão ser mais competitivos. Por exemplo, você vê muito essa manutenção na indústria de aviação. Você não pode ter uma falha no avião, porque o avião está lá voando, ele não vai poder simplesmente encostar para fazer o reparo. Imagina, não se tem uma manutenção, um controle dos itens lá do avião, o sensoriamento. Simplesmente fazem a manutenção quando quebra, por exemplo. Uma hora vai dar errado, vai acontecer. Aí você vai perder a confiabilidade. Imagina se todo mundo ficar com medo de voar, como é que as empresas aéreas vão sobreviver. Nós temos também lá a NASA, que utiliza muito isso aí. Então, a implementação não é fácil, mas é necessária. Então, fica aí essa conclusão de que essa manutenção MCC, apesar de ser algo um pouco mais complicado para implementar, mas é algo que se faz necessário. Isso em todos os parâmetros, tanto na indústria grande quanto na indústria pequena, porque se você fizer esse plano de manutenção, esse sensoriamento, esse acompanhamento da máquina, você dificilmente vai ter parada indesejável. Dificilmente você vai gastar com a manutenção sem necessidade. Então, a manutenção MCC, manutenção centrada em confiabilidade, é muito útil, muito vantajosa e todo mundo quer usar, todo mundo quer ganhar. Então, é isso aí. Beleza? Espero que eu tenha atendido aí os parâmetros da professora e que eu tenha passado um pouco aí a noção, mesmo que foi uma pincelada só, né, sobre esse trabalho aí dessa empresa de transporte de minério. Beleza? Até mais. Obrigadão aí.